Ana Paula? Oi, professor. Ah, só que você não estava na sala. Vamos seguir? Vamos. Hoje eu estava aqui na sala, eu achei que não tinha voltado ainda. Eu não Não, ouvi. quando eu cheguei até chamei o pessoal. Vamos, aí só tinha você, mas não tive retorno. Ah, foi porque eu estava com o fone abaixado aqui. Que eu fui ouvir um áudio no WhatsApp, aí depois eu botei de novo. Deve ter sido nessa hora. Tudo bem. Então, Ana Paula, aqui a parte de enquadramento deu para entender, né? A questão da, como enquadrar com legenda, né? Como fazer, né? Se forem 3 desenhos, Ana Paula, por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui. Está acompanhando, né? Tô, professor. Por exemplo, se forem esses 3 desenhos aqui, são 3 vistas, por exemplo, eu estou com um desenho onde eu preciso colocar as 3 vistas. Como é que você enquadraria ele aqui nessa folha? Deixa eu trazer a folha para cá. Ó, eu posso fazer o desenho pelo lado de fora da folha e depois enquadrar fazendo um quadrado, fechando o quadrado dele. E aí, daquela mesma forma, fazendo o X e marcando o centro. Então você faria isso aqui, né? Deixa eu só mudar a cor da linha. Você faria isso aqui então, né? Sim. E aí, da mesma forma, você chamaria aqui a linha. E aqui você faria a mesma coisa, né? Ó. Isso, professor. Apagaria o excesso, né? E o Então, quadrado. aqui estaria enquadrado, não é isso? Vamos ver se procede. Vamos pegar as cotas aqui. 55, 55,
93,5. Certinho, né? Enquadrou, né? Certo, Ana Paula? Sim, professor. Então, a parte de escala, enquadramento, tranquilo, né? Sim. Até aí. Ô, professor, só, por favor, eu só queria ver aquela fórmula Do que o Excel, senhor fez no Excel. isso aqui. A de cá de baixo. Essa que tá em amarelo aí. Como foi feita aí? Dividiu. Ah, tá. Dividiu ele já transformado para milímetro pela área do desenho que é pedido. Isso. Ah, entendi. Só fiquei nessa dúvida aí. Acho que na hora eu me passei. Certo? E aí você sempre tem que entender o seguinte, que a escala tem que atender sempre a pior situação, né? Aham. Não adianta que, por Como, exemplo... como assim a pior? Na maior, não? Não, a pior situação que eu digo é aquela que ocupa o maior espaço. Ah, tá. Entendi. A maior, ela tem que atender a pior situação que eu digo assim, aquela que ocupa o maior espaço, certo? Aham. Porque, por Entendi. exemplo, aqui 10 metros, eu tenho aqui um fator 55. Opa, aí o aluno pensa logo assim, eu vou na escala 1 para 100. Só que nessa daqui não atende, né? Ó. Eu não tô visualizando, professor. Não aparece o Excel para você, não? Espera aí. O Excel não está aparecendo para você, não? Agora apareceu. Certo. Por exemplo, o aluno faz o cálculo com os 10 metros, aí encontra 55, aí pensa logo, escala 1 para 100, né? 1 para 100. Mas a do lado, a 1 para 100 não atende, né? Ó. Sim. A escala 1 para 100 ela não atende, né? Uhum, porque ultrapassa o tamanho aí. Isso, aí tem que logo No, para... no caso, nesse caso, tem isso, eu não me recordo assim. Mas depois da escala 1 para 100, é 1 para 150 e depois 1 para 200? Não, na verdade, escala, você que escolhe, tá? Agora sim, existem as mais usuais. 1 para 1, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, né? Uhum. 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125, 1 para 150. Então, assim, a escala, na verdade, você pode fazer a sua escala, certo? Uhum. Mas existem aquelas mais usuais. Por exemplo, na construção civil, se não for 1 para 50, já vai para 1 para 100. Né? Entendi. Entendi, professor. Então, você tem essas possibilidades. Bom, eu quero que você faça agora um terreno no formato A4, certo, Ana Paula? 60 por 180. 60 metros por 180. 60 por 180. Certo. Certo? Aí você me apresenta aí o enquadramento, tá bom? Tá ok, meu.
Considera a legenda, tá, Ana Paula? Tá, agora eu não me recordo, professor, a altura da legenda, porque o 40, comprimento. 40, 40? 40. E aí, conseguiu, Ana Paula? Ainda não, professor.
Eleomar voltou, não foi, Eleomar? Hoje tá russo por aqui, professor. Eu ouço, às vezes, falar, Eleomar, nós enquadramos... Você está me ouvindo? Agora sim. Nós enquadramos aqui três desenhos. Nós vimos o enquadramento deles na folha, como é que funciona. Eu agora passei um terreno para Ana Paula enquadrar. Ela vai no formato A4. Só me confirma, Ana Paula, as medidas do terreno, quais são? 60 por 180. 60 metros por 180, Eliomar, para enquadrar no papel A4, tá? 60 metros de largura por 180 de profundidade. Papel A4 com legenda ou sem legenda? Oi? Papel A4 com legenda ou sem legenda? Com legenda. Ok. Terminei o bag. Deu como aí para você? Você fez qual escala? Eu fiz um para 1000. 1 para 1000, correto. Aí. Já jogou dentro da tela? Já joguei. Vou compartilhar aqui então, peraí. Peraí. Coloquei você como apresentadora. Tá. Só que tá abrindo aqui. Já foi? Ah, deixa eu ver aqui. Agora sim. Pronto, aí ficou certinho ele. E a escala ficou 1 para 1000. E aí eu fiz por aqui. Coloquei porque ficou 180, tirando a legenda, né, por 270. Transformei de metro para milímetro e aí dividi o milímetro pela área, para ter uma base de quanto que eu teria que colocar. É assim mesmo? Isso. E aí você encontrou que a escala 1 para 1000 atendia, né? Sim, sim. Por causa do 728. Por causa de qual? Do 728. Ah, sim, perfeito. E aí Mais um exemplo, se eu quisesse colocar uma escala de 1 para 800 também poderia. poderia. Agora, 1 para 800, você ficaria muito no limite, né? Uhum, E entendi. você ficaria muito no limite. Aí o desenho, ele ocuparia uma boa parte da vertical, certo? Sim. E aí ficava ruim até para você
colocar alguma informação. Então, 1 para 1000 foi bem escolhido, viu? Ok. Até porque é mais fácil você fazer escala de 1 para 1000 do que 1 para 800 também, tá? Uhum. Né? Não que você não possa fazer, você pode. Mas é porque também, geralmente, como o senhor falou, são escalas que quase não são utilizadas, né? Exatamente. Entendi. Eliomar, deu para acompanhar aí a apresentação da Ana Paula? Eliomar? Caiu. A conexão dele caiu. Certo. Então, Ana Paula, quando você enquadra no A4, é a mesma coisa para enquadrar no A3, no A2, no A1, no A0, tá certo? Não tem grande mistério, não. A questão é que quando você vai trabalhar com A0, você geralmente trabalha com várias plantas, né? Você, por exemplo, se você for fazer uma estrutural, né? Onde Sim. você vai detalhar os pilares, onde você vai detalhar as vigas, você vai detalhar as sapatas. Então, você vai espalhando no teu projeto. É importante que esses desenhos eles sejam espalhados de forma harmoniosa, né? Para que você faça uma leitura de um desenho e visualmente, porque é muito desagradável você pegar um desenho e ele está desalinhado, não está centralizado, né? Sim. Então, esse cuidado tem que ter, né? Para fazendo uso desses enquadramentos, né? Então, assim, alguma dificuldade com o enquadramento? Não, não mais. Né? Você vê que você pode, de uma forma criativa, né? Você, poxa, eu preciso enquadrar essa figura que são 3 vistas. Como é que eu vou enquadrar? Opa, eu vou fazer um retângulo agora e vou considerar que esse meu retângulo é uma figura nova. Então, eu vou enquadrar esse retângulo, né? Apenas uma figura, né? Sim. Certo? Então, você tem essa facilidade, né? E aí, desenhos de qualquer tamanho você consegue agora enquadrar, né? É claro que um desenho numa proporção dessa, você vai usar formatos maiores, né? Para o quê? Para usar o mínimo de redução. Porque quando você reduz muito, algum detalhe você perde, ele fica muito imperceptível quando você plota o desenho, entendeu, Ana Paula? Uhum. Isso percebe-se muito no arquitetônico, que eu acho que é o que mais perde detalhes, né? Exatamente. No projeto arquitetônico, onde você precisa ter a riqueza de detalhes, se você usar uma escala, né, que eu diga uma escala de redução, por exemplo, 1 para 200, 1 para 100, você perde muita informação, você perde muito detalhe, né? Agora, aquilo que for para você detalhar, você pode chamar atenção e abrir uma escala, por exemplo, 1 para 50, 1 para 10, e aí você dá uma riqueza naquele detalhe, né? Para que, Uhum. para que quem for construir consiga visualizar aquele detalhe, consiga visualizar aquela informação. Então, são facilidades que você tem quando você vai fazer, né, um projeto arquitetônico, né? Então, assim, esse cuidado, né, com escala, né, enquadramento é importantíssimo. Você consegue agora enquadrar qualquer figura irregular, inclusive, porque uma figura irregular, na verdade, você pode transformar essa figura numa figura regular, correto? Sim. Né? Por exemplo, um triângulo. Como é que eu vou enquadrar um triângulo? É fácil. Fazendo um quadrado ou um retângulo. Exatamente, fazendo um quadrado, um retângulo, e aí você consegue enquadrar aquela nova figura. Depois que enquadrou, você vai e deleta aquela linha que você não precisa, ou aquelas linhas que você não precisa, e aí você tem o desenho enquadrado, né? Uhum. Então, isso que é importante, né? Nós vimos escala, nós vimos enquadramento, né? Figuras irregulares, como enquadrar, né? Nós vimos aqui esse cálculo em Excel, né? A tela está compartilhada?
tá a minha tela ainda. Deixa eu ver se eu compartilho a minha. Aqui, né, ó. Não apareceu Excel para mim ainda não. O Excel agora apareceu? Não, tá na tela do CAD. Eu acho que ela vai aparecer ainda. Aí, apareceu agora. Certo. Então, aqui você pode montar essa planilha em Excel, né, o formato do papel que você está trabalhando, as medidas do desenho, e aí você tem aqui o cálculo do tamanho real pelo tamanho do papel, para você fazer o seu cálculo, né, de escala. Então, Ana Paula, seria isso. Deixar aberto para você fazer alguma pergunta, caso você tenha, pode ficar à vontade. Não fiquei com dúvida em relação a isso, não. Certo. Já consegui. Deu para visualizar bem, né? Sim, já. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma disciplina interativa? Tenho, Berg, inclusive eu ia falar contigo. As atividades discursivas foram até dia 15. E aí eu mandei, eu pego 4 matérias interativas